Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. Esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Obrigado por nos assistir e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sucessão empresarial e sucessão familiar. E vamos conversar um pouquinho como a gente pode evitar prejuízos tratando do planejamento empresarial e familiar com eficiência. Mas esse tema é um tema extremamente abrangente e nós vamos fazer um resumo. O programa é bem curto, vamos fazer um resumo e para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, como evitar esses prejuízos, nós temos hoje um convidado ilustre, o Rogério Arnone, amigo da casa, amigo da Associação Comercial de São Caetano, nosso amigo particular. O Rogério Arnone já esteve conosco aqui numa outra oportunidade falando sobre a educação financeira. E hoje ele vai falar sobre esse tema de evitar prejuízo sobre planejamento empresarial e familiar, com a bagagem que ele tem como bacharel em Direito, administrador de empresas, MBA em Gestão, enfim, currículo enorme. Mas nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, mas antes nós vamos falar de um assunto bastante chato. Na noite de domingo, dia 10 de março, São Caetano e toda a região do ABC foi acometida de uma chuva torrencial que causou enormes prejuízos, inundações, lamentavelmente algumas mortes, tornou o trânsito da região caótico e a cidade está muito afetada. Algumas regiões ainda estão sem energia elétrica, a sociedade toda está procurando se mobilizar para auxiliar. Então, a TV Grande ABC e a Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul se solidarizam com as vítimas dessa tragédia que foram essas inundações. Aí, como eu disse, com alguns falecimentos na região do ABC, um número ainda não oficial, mas em torno de 8 ou 9 pessoas, lamentavelmente, perderam a vida nesses fatos. A mobilização é muito grande, são várias as iniciativas aí para solucionar, ou pelo menos diminuir os prejuízos dessas famílias. Algumas eu destaco, sem prejuízo de outras tantas que estão fazendo trabalhos maravilhosos. Eu destaco o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Caetano. Quem quiser colaborar de alguma maneira, produtos de higiene, limpeza, alimentos, colchões, o que puder. O Fundo Social de Solidariedade fica na Antônio Bento. Quem é de São Caetano sabe, é uma paralela da Avenida Goiás, uma travessa da Avenida Doutor Augusto de Toledo. Não podemos deixar também de falar do Núcleo de Ação Social da Associação Comercial e Industrial de São Caetano, liderado pela dona Lígia Estevam. A Associação Comercial é referência, não preciso dizer onde fica, mas vamos dizer mesmo assim, na Amazonas 318, ali um pouco depois da Rua Baraldi, né? E também vou mencionar, sem prejuízo das demais instituições que estão colaborando, igrejas e tal. Eu vou lembrar também a nossa OAB, presidida pelo João Paulo Borges. Quem também tiver alguma colaboração, puder auxiliar, na Casa do Advogado, na Estrada das Lágrimas, 361, em frente ao Bosque do Povo. Então, esse momento de solidariedade do povo de São Caetano do Sul é muito importante, tentar diminuir um pouco aí o sofrimento dessas famílias. Obrigado por quem puder colaborar. Essas famílias com certeza estão precisando e vão agradecer. Mas voltando aqui, Rogério, meu amigo Rogério, que me agracia com o seu retorno ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço sempre. Para mim é uma honra estar aqui, você sabe. E apesar de o dia ser tão conturbado hoje, né, não adianta falar. Parece que perguntar se está tudo bem é praticamente um cumprimento. Sim. Porque não está tudo bem. Não está, né? São Caetano não está. Eu vim para cá, eu vi tudo isso, realmente é bem difícil. Exato. Bem triste.
Mas vamos ver, com a solidariedade do povo de São Caetano, do povo do ABC, com certeza isso vai ser diminuído um pouco, aí, esse sofrimento. Com certeza disso. Rogério, quando nós colocamos esse tema, né, de evitar prejuízos com planejamento de sucessão empresarial e familiar, alguns amigos, alguns colegas, né, passaram aí o WhatsApp dizendo, mas esse assunto não me diz respeito, eu tenho aqui 2, 3 imóveis só, ou a minha empresa é muito pequenininha, esse assunto não é para mim, isso aí esse é assunto de grandes empresários, para grandes empresas, ou pessoas com grande patrimônio, que não é meu caso e tal. E outros falaram para mim, mais jovens do que eu, né, dizendo, olha, eu sou muito jovem ainda, tenho 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, esse assunto de sucessão eu vou pensar quando tiver 60, 70 anos. Rogério, como é que a gente pode responder para esses nossos amigos que fizeram esses 2 questionamentos? Que eles têm pouco patrimônio, ou estão formando patrimônio ainda, ou são jovens e não devem se preocupar com esse assunto. Qual é a resposta que nós damos para eles? Claro. Excelente pergunta a sua, Ariovaldo. Sabe que muitos dos meus clientes que procuram e se preocupam com esse assunto, curiosamente, por sensibilidade, experiência de vida, de trabalho árduo, né? Passar uma vida inteira acumulando recursos, patrimônio e tal, tem essa preocupação e são onde ocorre a maior sensibilização. Fato é que esses nos procuram, diferentemente dos mais jovens ou de meia idade, que ainda estão naquela fase de acumulação de patrimônio, que ainda estão preocupados com a fase da aposentadoria, então vão acumulando agora para ter uma vida no futuro, entre aspas, ao qual vivam e trabalham por vocação e não mais por necessidade. Então a preocupação está mais em acumulação. Muito embora, também é fato que para planejamento, quer seja na concepção do patrimônio, quer seja na manutenção do mesmo e na sucessão destes, quanto mais cedo você estiver sensível a ter uma conversa, a entender como é que funciona essas questões e quais são os passos que se dá para poder tomar umas decisões responsáveis e qual é o momento? Já, ontem, né? Sendo mais direto na resposta, é quando não se tem bens. Então, mesmo jovens, sem bens, deve-se pensar na sucessão? Deve-se pensar, sim. Até porque, culturalmente e historicamente, nossas escolas, elas não trabalham e não trataram até pouco tempo atrás. Hoje, nós vemos mais algumas escolas, poucas ainda, né, até aprovado e orientado pelo MEC, a desenvolver planejamento financeiro familiar e empreendedorismo nas escolas, né? Uma vez que nossas crianças, nossos jovens cresçam sabendo onde estão e como vão chegar em algum lugar, o planejamento é fundamental e elas vão estar sensíveis a tomar decisão no momento certo. Perfeito. Agora, Rogério, se a pessoa percebe, né, com essa sua resposta, com esse seu esclarecimento, de que o momento é agora, dela pensar no planejamento, né, fazer o planejamento da sucessão empresarial, da sucessão familiar. Quais são os primeiros passos? Como é que ela operacionaliza isso, transforma isso em prática? Não, eu vou fazer. Tá, faço como? Como é que ele inicia isso? Ariovaldo, as pessoas, muitas vezes, por falta de informação e sim muita experiência de vida, né, elas podem, em algum momento das suas vidas, ou como agora, você deve estar se perguntando como fazer e o que fazer, que caminho seguir. É importante dar o primeiro passo. É importante ter em mente que planejamento existe quando não aconteceu um fato externo de risco que comprometeu o patrimônio e causou um prejuízo à família, não só à herdade, e sim em vida, muitas vezes, né? Porque quando nós falamos em inventário, os custos são extremamente altos. E uma dica que eu gostaria de dar é: procure um especialista. Na cadeia de importância, um advogado é um profissional adequado para dar tratamento. Qual que é a penetração de conhecimento de um advogado nesse tema?
jurídico, primeiramente falando, mas um advogado que tenha sua propriedade intelectual como mais completa, envolvendo questões não só jurídicas, mas tributárias, contábeis e securitárias, vão facilitar em muito, não só o profissional, mas a percepção da família ou do empresário na solução desses problemas, que eventualmente ainda não aconteceram, mas ocorrerão. Porque a única certeza que nós temos é que de um dia faltaremos. Mas quando ocorre, acontece como um ladrão de noite. Ele aparece só depois de um eventual falecimento de uma âncora financeira, quer seja homem, mulher ou empresário, é que um sócio, uma família e os herdeiros vão se dar conta dos prejuízos que a falta de planejamento Quer dizer que ocorreu. Esse pensamento, por exemplo, na questão empresarial, a preocupação não é só do empresário, é do sócio, do outro sócio. Quer dizer, se acontecer com o meu sócio, como é que eu vou fazer a gestão da minha empresa nos momentos Sem seguintes? dúvida nenhuma. Ainda mais, sem entrar muito em detalhe, mas superficialmente falando aqui, imaginemos que numa sociedade de três participantes, onde a sociedade seja de responsabilidade de cotas limitada, ao qual tenham cotas igualitárias, isonômicas entre si, 33%,33%, e um sócio falta, né? A maioria dos contratos concebidos nessas empresas, por não consulta a um advogado especialista, o que acontece? A sucessão é fechada. Não admite-se sucessor na empresa. Tá bom, então a empresa tem que indenizar e compra-se as cotas. E como é que se dá isso depois? Muitas empresas que têm caixa deixam de ter, então deixam de investir no seu negócio. Muitas empresas que não têm caixa tomam recursos em bancos e muitas vezes se vê num risco de sucessório se transformando numa inexistência de um negócio. Quer dizer que Muitas empresas quebram por isso. Então, a questão do prejuízo, né, não é só com relação a custos que você vai desembolsar. Você pode colocar em risco o teu negócio. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, também na prática, né? Porque o nosso público é muito exigente, isso é muito bom. Claro. Né? São advogados, juízes, promotores e empresários. Né? Muito bem, eu procurei um profissional, como você coloca os advogados, e eu concordo plenamente com isso, né? Por ser advogado, afinal de contas, Direito em Foco, né? Prestigia muito a classe dos advogados. Mas estamos numa sequência também de programas onde nós estamos trazendo subsídios e colaborações com outros colegas. Fizemos um programa recentemente com contadores, hoje estamos aqui com o Rogério Arnone, que é um administrador, porque as áreas do conhecimento humano não são separadas uma das outras, né? Essas áreas, elas se comunicam. Então, procurando um advogado nessa hipótese que você, nessa sugestão que você está dando, que eu concordo, até por ser advogado, não é? Preferencialmente um advogado. Mas quais são as ferramentas que devam ser utilizadas para essa sucessão? Como é que isso vai acontecer na prática? Excelente. Na prática, existem algumas soluções do mercado que podem ser muito adequadas quando se fala em planejamento sucessório. Lembrando que planejamento sucessório é apenas um dos pilares do planejamento financeiro numa família, numa empresa, né? Mas tão sério quanto e não menos importante é o planejamento de sucessão de patrimônio. Então, existem algumas soluções como... Deixa eu aproveitar que você ia começar a dizer para deixarmos essa resposta para depois dos nossos intervalos. Claro. Rapidinho, claro. 2 minutinhos a gente está de volta. Até lá. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco. Programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. No primeiro bloco, nós tivemos aqui uma aula com o Rogério Arnone sobre a questão, né, do planejamento empresarial e familiar. E nós terminamos o primeiro bloco eu fazendo uma pergunta de quais são as ferramentas que vão implementar, né, essa sucessão empresarial e sucessão familiar. E também já faço mais uma pergunta.
a Rogério Arnone, como é que essas ferramentas vão diminuir os prejuízos na sucessão. Então, Rogério, imagino que isso seja extremamente complexo e não será em alguns poucos minutos que você vai conseguir explanar com detalhes tudo isso. Mas, assim, a grosso modo, para a gente poder entender esses mecanismos, como é que funciona e por que isso diminui os prejuízos? Claro. Gostaria aqui de ir direto ao assunto no sentido de dar 4 dicas aqui, talvez podemos chamar de dicas. Sim, né? Ótimo. São 4 soluções que me vêm em mente com a sua pergunta. A primeira delas é a queridinha da sucessão empresarial, é a solução em que todos gostam de dizer e falar, que é o seguro de vida. Né? Na falta, o eventual falta, enfim, mas na sucessão ele tem um propósito muito importante. A âncora financeira contrata em vida. Paga por uma apólice, que pode ser mensal ou anual, contrata um valor de risco, que através desse valor pode ser, quando ocorre a sucessão, ele gera uma liquidez para arcar com todas as custas de inventário ou qual seja a solução, quer seja que o profissional trouxe à mesa. Né? Então, o seguro de vida ele resolve porque em vida ele nomeia seus beneficiários. É praticamente uma ferramenta de securitização de patrimônio. Seguro de vida não é só gerar dignidade, como todos falam, né? Direito à alimentação, transporte, educação. Ele transcende essas necessidades básicas e protege o patrimônio da dilapidação das custas e honorários e taxas e tributos que ocorrem no inventário. Ele se encaixa perfeitamente. Resolve imediatamente. Ele resolve imediatamente como uma ferramenta que oxigena a liquidez imediatamente. Né? E diga-se de passagem, para encerrar pelo menos essa primeira dica, essa solução, o seguro de vida ele tem que ter nas suas condições gerais uma cláusula de onde esse seguro ele não é discutível. Ou seja, você compra uma apólice ao qual você faz um exame de saúde e a companhia não discute as questões da morte no seguro, para que futuramente a família não tenha que entrar com uma ação por força de riscos excluídos de uma apólice. Por isso é muito importante. Precisa de um profissional que conheça também a área securitária para linkar com o que nós colocamos no primeiro. Então, um seguro de vida responsável, transparente, sem riscos excluídos na sua apólice é muito importante, principalmente a pré-existências. Segunda dica que eu gostaria de colocar aqui, é tão importante quanto a concepção e a constituição de uma holding. A holding patrimonial pura ou mista. O nome assusta um pouco. O holding que vem do inglês abraçar, proteger, né? Ter para si, protegido. Então, na verdade, é uma empresa de bens e participações ou qual a âncora financeira em vida. Né? Ele também, naquela empresa, ele deixa de ser o dono do seu patrimônio e faz a integralização, a transferência. A empresa, a holding, recebe esses bens integralizados no seu capital social e ali é só respeitado um estatuto social da sociedade ou da empresa constituída quando do falecimento da âncora financeira. Isso é transmitido automaticamente para os sócios herdeiros, ditos sócios neste contrato, ao qual recebem automaticamente, não entrando então em inventário nesse sentido. E em muitos casos, há aí já uma mitigação de prejuízos, que é o imposto sobre transmissão, que pode ocorrer quando você faz a integralização do capital e não ocorre o ITCMD, impostos de transmissão de causas mortes e doação, no inventário. Então, isso realmente mitiga esse risco ou prejuízo. Isso pode fazer muita diferença. Muita diferença. Porque a diferença em valores não podemos dizer aqui, porque cada um tem um universo. O seu pouco pode ser muito para mim. Né? Então, essa é uma dica. A terceira seria a doação em vida mesmo. A doação em vida mitiga riscos de discussões homéricas familiares do patrimônio. Então, em vida, o arrimo, a âncora financeira, homem ou mulher, e que seja, discute essas relações com os seus familiares. E aí
isso ocorre de uma forma muito tranquila, né? Ou resolvida em vida, né? Isso também, em muitos estados, os tributos, o tributo que é cobrado dessa transmissão, que é o ITBI, ele chega a ser metade do valor das custas de um inventário, do ITCMD. Então, isso também mitiga custos. Estado de São Paulo, imposto de transmissão de causa-morte estão em torno de 4%, sendo que o de doação chega no máximo a 2,33%, 2,40% sobre o valor. O imposto de transferência é 4%, mas pode ser até 8%, né? Pode ser até 8%, sem dúvida nenhuma. Isso em São Paulo, outros estados, né? Cobrar outras características e podem cobrar. E é um imposto que tem uma tendência de... É um imposto estadual, uma tendência de aumentar. Né? A última dica seria uma ferramenta muito conhecida de todas as pessoas, a previdência privada. Né? No passado, muitos utilizavam a previdência privada porque você nomeia seus beneficiários, quer seja o PGBL ou VGBL, né? O plano gerador ou vida gerador de benefício livre tem um mecanismo nele que é uma estrutura que você nomeia seus dependentes e essa liquidez ocorre a transferência sem passar por inventário. Acontece que hoje já existem muitas discussões nos tribunais sobre essas estruturas, porque principalmente pela característica para o investidor ou o que busca um plano de previdência, que faz acumulações com o intuito exclusivo de aposentadoria, ele tem esse cunho, essa característica, ele sim não responde por essas questões e não é taxado de tributo na transmissão. Mas para aqueles que você faz aportes únicos e ele tem uma característica de patrimônio ou de investimento, esses sim, estados como Rio de Janeiro, Goiás e Paraná, por exemplo, eles estão discutindo na justiça a possibilidade de tributar. É por isso que precisa de uma boa assessoria jurídica para que possa sair dessa E com tudo isso, Ari, o que acontece é que são soluções simples, são soluções que a complexidade fica para o profissional, né, que tem o conhecimento necessário e a facilidade na transmissão e na comunicação para quem já está no momento que passa por isso, que se preocupa com isso também e quer dar resultado, quer resolver essas questões. A melhor forma é dar o primeiro passo, é cuidar do seu patrimônio para evitar, porque a maioria das pessoas tem surpresas. Só no falecimento é que vão descobrir que quase que até 15% de um patrimônio responde por todas essas questões. Agora, essas soluções não me parecem que existe um pacote fechado. A pessoa chega no escritório, né, e a gente até trabalha com isso e tem um pouco de experiência, não igual a sua, mas temos bastante experiência nesse sentido. Não existe um pacote fechado, tem que ser analisado a situação específica daquela pessoa, o tipo de patrimônio. Sem dúvida nenhuma, até porque não só as condições do patrimônio, questões quantitativas, né, devem ser analisadas e saber traduzir uma necessidade que o cliente às vezes nem sabe que tem numa eventual solução com o nosso conhecimento do advogado, o conhecimento do profissional, do advisor que vai aconselhar. E também nesse profissional, não menos importante, deve ter um sentimento de que por trás de uma empresa existe uma pessoa e eventualmente uma família que passa por um processo ou passou por processos difíceis ali, estão à mercê de informação e tem suas limitações, suas angústias, seus desejos, seus sonhos. Então, a sensibilidade do profissional que trabalha e a responsabilidade de humanizar essa área quando se tratar de pessoas é muito importante. Porque alguns sentimentos devem ser muito conflitantes, né? Sem dúvida. A pessoa constrói um patrimônio, ele vai fazer uma doação, tem um patrimônio, faz uma holding e aí tem sócios numa ordem sucessória para facilitar, para diminuir os prejuízos, mas há uma questão da própria preservação do ego, foi eu que construí. Existe. Isso é
é uma característica que está um pouco mais aflorada e vai de pessoa a pessoa. Muito importante termos a sensibilidade nestas questões e também nas quantitativas, em sabermos entender e até precificar de forma justa esses trabalhos, né? Porque na boa precificação, na saúde da informação e na sensibilidade da responsabilidade do profissional, a coisa é feita e bem feita e as pessoas realmente protegem os seus patrimônios e então se sentem felizes. Fica o patrimônio protegido, com uma diminuição de custos, a pessoa fica segura, satisfeita com isso, e os seus herdeiros ou sócios também ficam protegidos e numa situação mais tranquila no caso de sucessão. Quer dizer, é uma solução... Benefício para todos. Benefício para todos. É o ideal. Para todas as partes. Porque muitas vezes se diz assim, no direito ou nas situações do dia a dia, um ganha, o outro perde. Mas numa questão de planejamento de sucessão empresarial, todos ganham. Todos ganham. Aliás, Ariovaldo, se nós temos mais alguns minutos, tá encerrando. Eu vou dizer para todos aqui que estão nos ouvindo, planejamento em todas as áreas, em qualquer tempo, sempre é ganho. Sempre é ganho. As áreas, nos seus investimentos, nos seguros, nos serviços que vocês contratam, não estar refém de situações de riscos que muitas vezes as pessoas conhecem, mas procrastinam a decisão. Então, planejamento traz benefício em todos os sentidos. Perfeito. Bom, com essa recomendação extremamente saudável, nós estamos encerrando mais um programa Direito em Foco. Espero contar com a presença de todos na próxima semana. Muito obrigado pela audiência.